Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Quando eu viver, esperarei o dia em que tua face eu verei. Nada neste mundo me satisfaz. Tu és a fonte que nunca secará. Nada neste mundo me satisfaz. Tu és a fonte que nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é tudo pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, Pai. Shalom, irmãos. Shalom. Estamos de novo na presença desse Deus maravilhoso. Hoje na missão aí que o apóstolo nos deixou, está em Erechim, né? Ministrando com os pastores lá em cima. E estamos aqui para cumprir a obra, amém? Fazer esse culto para esse Deus maravilhoso. Vocês acreditam que vocês servem a um Deus maravilhoso? A um Deus poderoso? A um Deus que sabe de todas as coisas, que sabe de todos os propósitos que tem sobre nossas vidas. Eu quero compartilhar algo com os irmãos, rapidinho, antes de nós entrarmos na palavra. Inclusive o Maurílio deu uma palhinha da palavra aqui, né? Mostrando que a gente está num espírito, como eu dizer assim, como está na época hoje compartilhado, né? Amém? Mas esse Deus, ele tem me proporcionado uma experiência incrível a cada dia. E eu quero compartilhar com vocês aqui rapidinho. Como todos sabem, há tempos atrás eu tinha um trabalho, eu tinha um serviço onde eu conectava com pessoas diariamente. E eu, por algum motivo, eu resolvi sair desse serviço. E após essa função, esse serviço que eu estava, que era caixa, onde eu atendia várias pessoas ao mesmo tempo, conexão com várias pessoas ao mesmo tempo.
várias pessoas por dia. Eu resolvi trabalhar numa gráfica, tá? E nessa gráfica eu ficava 8 horas do dia atrás de uma bancada, dobrando papel, colando papel, dobrando papel e colando papel. E aquilo ali trouxe um desconforto. Por que ele trouxe um desconforto? Porque eu estava fora do propósito. Meu propósito não era para estar afastado de pessoas. Hoje, dentro da função que eu estou fazendo, eu entendo o propósito de Deus na minha vida, porque Ele me proporcionou hoje ter contato com várias pessoas, novamente. E contato de eu poder ter um período de dialogar com essas pessoas. Irmãos, em média, estava compartilhando com uma hora ali atrás, de 30 a 35 oportunidades que Deus tem me dado diariamente de poder falar dele com as pessoas. Diariamente, as pessoas poderem entrarem dentro do meu carro, ouvirem um louvor, ser abençoadas. Diariamente, as pessoas, ao saírem do carro, eu declaro uma palavra: Deus abençoe o dia. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, Ele nos proporciona o infinito e o impossível. Vamos louvar de novo esse Deus. Deus Santo. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti nesse lugar, Senhor. Queremos mais de Ti, Pai, dentro de nossos corações, Senhor. Queremos, ó Pai, nos resumir, Senhor. Queremos, ó Pai, nos humilhar diante da Tua presença, Senhor. Queremos, Pai, falar das Tuas coisas, falar das Tuas palavras, Senhor. Com humildade no coração, mas sabendo que o Senhor está agindo, Senhor. Pai, fala no nosso meio, Senhor. Ministra. Usa minha boca, Senhor Deus, para falar daquilo que Tu tens para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor cresça. Que eu diminua, Pai. Ai de mim, Senhor Deus, fala que qualquer coisa que não venha da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar. As crianças hoje vão passar com a Ana. Deixar a Laurinha? Deixar a Laurinha com eles lá? Quer? Pode ser, porque a Ana participa da... Pode ser, vocês Laurinha vai ser a próxima. A Laurinha vai ser a professora. Amém. Você não tem problema nela? Você não tem problema, Tina? Não. Na verdade, hoje, até digo que o senhor prepara tudo, né? Porque ela não era eu, mas aí deu tudo certo. Era que amém. Viu? Na verdade, era eu. Amém. Vocês estão bem? Amém. Bem mesmo? Eu acho importante essa pergunta, porque a outra pergunta que eu me faria é: se vocês não tivessem bem, vocês diriam? Essa é a pergunta. A palavra hoje, nós vamos abrir lá em Efésios. O Maurílio vai colocar para o lado do painel, né, Maurílio? Efésios 5. E a gente vai entender uma questão bem interessante. O Maurílio trouxe Efésios 6, 10, 16, né, Maurílio? Falando sobre o escudo, sobre a armadura, sobre a espada. Só que antes, por incrível que pareça, e perfeição de Deus dentro da palavra dele, antes disso ele nos exorta a um chamado, para que a gente possa realmente vestir a armadura de Deus e segurar o escudo e a espada. Antes a gente precisa de uma coisa. E essa palavra está lá no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 8, Maurílio, se eu não me engano aqui, do 8 até o 14. Amém? Todos acharam? Quem não achou de misericórdia? Aleluia. Só para concluir o tradicional. Amém. Porque antes vocês eram trevas, agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras frutíferas das trevas. Antes exponham-nas à luz, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E no versículo 14 é que eu quero me deter. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Você pode repetir isso? Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa palavra, ela não é apenas uma exortação. Essa palavra, ela é um chamado. É um chamado que tem perpetuado há anos.
muitas vezes a gente lê, e muitas vezes a gente não interpreta. Quando o apóstolo me falou no culto passado, Rodrigo, tu traz uma palavra domingo, eu pedi para Deus, daquele momento em diante, que Ele me desse uma palavra que viesse do trono dele, uma palavra que não fosse replicada de outros, criar algo com essência, criar algo que realmente eu viesse a estar passando. E essa palavra falou comigo muito durante a semana, porque é um processo onde eu me encontro no momento. A palavra ela fala que em despertar é possível, Maurílio, segurar o escudo, a armadura, dormindo? É possível ir para a guerra dormindo? Antes nós temos que despertar. Essa palavra não é meramente uma exortação, mas é um chamado. Desperta, tu que dormes. É um chamado para a transformação espiritual. Entendamos, este dormir é um sono espiritual. Amém? Ele ficou através dos séculos dirigindo-se a nós como indivíduos e como comunidade, convidando-nos a despertar do sono espiritual. Logo vamos entender alguns tipos de sono que vamos estudar mais à frente aqui. Para compreender plenamente o significado e a importância dessa exortação, devemos primeiramente perguntar: o que significa estar adormecido? Espiritualmente falando. O que é estar adormecido? Estar adormecido são pessoas que estão lá fora, que estão distante de Deus. Pode ser? Não. Essas pessoas estão mortas. A palavra diz que elas estão mortas. Se estão afastadas de Deus, não existe vida. Esse despertar espiritual, ele é para aquilo que eu falei no início, quando eu falei que eu fui trabalhar na gráfica. Não falando mal de quem trabalha em gráfica, mas o propósito era diferente. Eu estando atrás daquele balcão, colando e dobrando o papel, eu estava dormindo espiritualmente, porque eu estava fora do propósito. Sono espiritual é estar fora do propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Estar adormecido espiritual não é apenas estar inconsciente da presença de Deus, mas é estar distante da sua vontade. É viver uma vida que não reflete a luz verdadeira de Cristo. Amém? É desse estado espiritual que Deus, através desta palavra, desperta tu que dormes, quer nos chamar. Mas eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou fazendo meu devocional. Estou buscando. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Amém? Aleluia. Essa é uma convocação para a conscientização espiritual. É um chamado para despertar para a realidade da presença de Deus. Irmãos, não somos qualquer uns para estarmos dormindo. Aquele que vive, aquele que reina por todo o tempo, por séculos e séculos, está no nosso lado. O Espírito Santo habita dentro de nós, é assim que diz a palavra. Não podemos estar dormindo, espiritualmente falando. É viver uma vida que não reflete a luz e a verdade de Cristo, mas que está imersa nas trevas deste mundo. É possível estarmos em Cristo e imersos nas trevas do mundo? Nesse estado de dormência,
espiritual, somos chamados para despertar. Essa é uma convocação. Desperta para a consciência. É um chamado para despertar para a realidade. Deus em nossas vidas, é um convite para uma vida de vigilância espiritual. Amém? E uma constante busca pela presença de Deus. E o versículo termina aí? Não, né? O que mais? Desperta. O que vem a seguir? Levanta. É possível fazer alguma coisa deitado, só despertar? Temos que arrumar a casa. Vamos despertar. Só vamos ficar deitados. Temos que sair trabalhar, só vamos despertar. Vamos ficar deitados. Impossível. Somos também exortados a levantarmos dentre os mortos. Onde estamos mortos? Se você está vivo em Cristo Jesus. Se você resplandece a luz dele, aonde estão os mortos? Será que estamos dormindo entre mortos? Misericórdia. Significa deixar para trás a vida de pecado e egoísmo que caracteriza a morte espiritual e abraçar plenamente a vida de Cristo que nos oferece. Esse levantar é declarar ao mundo que lá tu está. É erguer a bandeira. Eu sou de Cristo. É botar a mão no arado e arar a terra. Pegar a foice e colher as vidas que eu tenho presenciado, infelizmente, dentro do meu trabalho no inferno. Jovens que esses dias eu compartilhei, que compartilhou comigo, 2 universitários. Estavam numa balada aqui em Camobi, eu busquei eles lá. Uma música. Não tem como caracterizar uma música que estava tocando lá. E eu questionei eles, como é que vocês conseguem ficar num ambiente assim? Era torturante. Era torturante. A multidão e o tipo de música tocando. E eu trouxe ele de Camobi para cá, aproveitei o caminho, né? Indaguei dele, como é que vocês conseguem? E ele disse assim, ele resumiu, é uma maneira de nós esquecermos uma falsa felicidade. Olha o que ele falou. Ele disse que entraram na universidade de maneira, de repente, não era o curso que ia fazer, ou foram forçados por alguém, sei lá, não entendi. Mas ele expressou que eles estavam tentando esconder naquele ambiente uma falsa felicidade. Vocês compreendem? Esses são os mortos que nós, que muitas vezes estamos dormindo, deixamos passar. E a palavra manda nós nos levantar. Amém? Vocês estão quietinhos? Só que aí tem uma coisa bem interessante. Toda palavra que Deus nos dá, Ele dá uma promessa. Aonde está a promessa? A promessa está em Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? A promessa que acompanha esse chamado é verdadeiramente gloriosa. Cristo resplandecerá sobre ti. Quando nos submetemos ao chamado divino de despertar e levantarmos, experimentando a luz transformadora de Cristo brilhando sobre nós. A sua luz dissipa as trevas. É impossível estarmos com trevas em volta.
se a luz de Deus, a luz de Cristo, habita. Sua graça nos enche da esperança e sua presença nos guia em cada caminho. Amém? Portanto, amados, somos chamados, esse chamado ecoa em nossos corações. Que despertemos com o sono, desse sono espiritual. Que nos levantemos da morte espiritual. Porque se você ficar dormindo, o que acontece com uma pessoa que ficar dormindo fisicamente? O Fábio, de repente, pode me ajudar. O que acontece com uma pessoa que ficar eternamente dormindo numa cama? Ela vai desnutrir, ela vai, vir à falência, porque não vai comer, não vai beber, vai atrofiar os músculos, as articulações, e é assim que acontece com nós, muitas vezes. Que ficamos dormindo espiritualmente, tá? E aí o nosso corpo, o nosso espírito morre. Amém? Eu quero falar aqui sobre 4 personagens, para dar um exemplo sobre sono espiritual, que eu acho que vocês vão lembrar deles. Jonas, alguém lembra de Jonas? Jonas foi chamado por Deus para ir aonde? Para Nínive pregar. E para onde Jonas foi? Queria, para Tarsis. E aí Jonas se escondeu lá do navio, conhece a história? E aí teve aquela grande tempestade. Olha que interessante do sono espiritual de Jonas. Isso vai se repetir também nos demais que eu vou citar aqui. Todo sono espiritual ele traz um prejuízo. E nem sempre o prejuízo é para quem está dormindo, às vezes é para quem não está, para quem está junto, para quem está próximo. Porque o proprietário desse navio, o que aconteceu com ele? Antes dele jogar Jonas na água, ele teve que botar toda a mercadoria do navio fora. Pensa no prejuízo que Jonas causou por estar dormindo espiritualmente. Mas aí Jonas foi jogado no mar e veio um grande peixe, e ninguém sabe se é uma baleia, ao contrário do que muitos falam, Mas é um grande peixe e engoliu Jonas. Lá dentro da baleia, ou quer dizer, do grande peixe, ele teve uma coisa que é interessante, tempo para pensar. Durante seu tempo na barriga do peixe, Jonas reconheceu a necessidade de se arrepender e voltar para Deus. E então ele foi acordado espiritualmente para cumprir a missão. Lembra do Rodrigo, atrás do balcão lá na gráfica? Amém? Foi acordado espiritualmente para cumprir o propósito da missão. Assim como Jonas foi acordado espiritualmente no interior do grande peixe para ir a Nínive e cumprir o propósito. E aqui quero falar também sobre Pedro, o apóstolo fervoroso de Jesus. Quando é que Pedro dormiu? Quando é que Pedro dormiu? Imagina a cena. Jesus disse assim: eu vou ser crucificado. E Pedro, não, vamos impedir. Pedro sanguíneo, Jesus disse assim para eles: olha, falando as minhas palavras, tá? Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele negou conhecer Jesus 3 vezes, conforme Jesus o havia previsto. No entanto, após a ressurreição de Cristo e o recebimento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro foi transformado e se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva, convertendo mais de 3.000 homens
entre mulheres na primeira ministração, primeira pregação após o Pentecostes. Pensa no lucro, pensa no resultado de um despertar, de um sono espiritual. Lázaro morreu espiritualmente. A Bíblia não fala, né? Lázaro fala sobre Lázaro ter morrido, morte física, né? Mas aqui tem uma coisa bem interessante. Jesus está aqui nos chamando para despertar e levantar dentre os mortos. Jesus lá com Lázaro, ele mandou Lázaro se despertar e levantar. Mandou ele vir para fora. Lázaro ouviu o chamado e foi despertado. Deus está nos chamando a um despertamento espiritual. Filho pródigo, embora seja apenas uma parábola, ela traz bastante uma ilustração deste conceito. A dormência espiritual e despertar. O filho pródigo vive uma vida de pecado distante do pai. Porventura ele acorda. Quando? Quando é que ele acordou? Ele acordou quando ele estava desejando comer a comida dos porcos. Que aí ele lembrou que os empregados do pai dele tinham do bom e melhor. Poxa, ele herdou toda a herança que cabia a ele. Saiu da casa do pai. Botou tudo fora. Por causa do sono espiritual. Assim como Jonas. Causou um baita prejuízo. Mas teve uma consciência. Se despertou espiritualmente. Voltando para a casa do pai. E aí ele foi recebido. De braços abertos por seu pai. Representando o amor e a misericórdia de Deus para conosco. Esses exemplos nos lembram que o sono espiritual é uma realidade para todos. Não é só para quem está no mundo, é para quem está aqui dentro da igreja. Mas o chamado de Deus, ele se perpetua. Ele está sempre presente. Ele está pronto para nos receber de volta em seus braços, nos concedendo vida abundante em comunhão com Ele. Amém? Não, acabou ainda. Calma. Tem mais uma hora, né, Maurílio? Amém. Olha só, vamos falar um pouco sobre tipos... Maurílio, bota o emblema ali da minha... Tipos de sono espiritual. Existem vários, tá? Mas aqui vamos falar de 6 tipos de sono espiritual. Complacência espiritual. O que é isso, gente? Quando alguém se torna satisfeito com seu relacionamento com Deus. Pode alguém se tornar satisfeito com o relacionamento com Deus? Eu faço meu devocional, eu vou na célula, eu vou no culto. Tá bom, né? Chega. É suficiente. Isso é uma complacência espiritual. É um tipo de sono. É uma maneira que muitas vezes estamos dormindo espiritualmente. Distração espiritual. Alguma coisa nos distrai de Deus. Isso acontece quando permitimos que a preocupação do mundo, os prazeres temporários, os desafios da vida, desviem sua atenção de Deus. E isso é muito fácil de acontecer. Na correria que anda o dia a dia da gente, é fácil. Acorda, vai trabalhar, volta, está cansado, vai dormir e o propósito ficou onde?
Eles podem se tornar tão absorvidos por questões materiais ou emocionais que negligenciam a vida espiritual. Amém? Frieza espiritual, outro tipo de sono. Isso ocorre quando alguém perde o entusiasmo pela fé. Eles podem se sentir desanimados, desinteressados ou até mesmo desconectados de Deus. Amém? Pecado ou culpa não confessados. Isso aí a pessoa pecou, sabe que pecou, e aí deixa de ter comunhão porque o diabo está lá acusando a pessoa porque ela pecou. Se ela pecou, não é merecedora de estar diante de Deus. É isso que o diabo acusa. O pecado não confessado pode criar uma barreira entre Deus e o homem, levando sono espiritual. Sentimentos de culpa, vergonha, condenação pode fazer com que alguém evite a presença de Deus, se afastando da vida e da comunhão íntima com Ele. Orgulho espiritual. O orgulho espiritual acontece quando alguém confia demais na sua própria força, na sua força espiritual, no seu conhecimento, nas suas realizações. Eu faço bastante coisas, eu oro bastante, eu curo, eu faço milagres. Cuidado. A palavra diz aquele que está em pé, cuida para que não caia. Amém? O orgulho espiritual pode levar à autoconfiança e à falta da humildade diante de Deus e dos outros. Sexto, desilusão espiritual. Quando eu vi isso aqui, pode isso. Às vezes as lutas são bem grandes, né? Às vezes a gente passa por lutas, decepções, dificuldades na vida, que abalam a fé em Cristo e em Deus. Às vezes podendo até questionar o amor de Deus. Já viram alguém fazer isso, né? Eu já. Será que Deus realmente me ama? Mas olha o sofrimento que eu estou. Ou senão, como é que Deus permitiu aquele desastre? Um esfriamento, um sono. Esses são apenas alguns exemplos de como o sono espiritual pode se manifestar na vida de um crente. É importante estar ciente dessas armadilhas espirituais e buscar constantemente a renovação e a restauração da nossa comunhão com Deus. Isso pode ser alcançado por meio de oração, estudo da palavra, comunhão com os irmãos. E aqui eu posso acrescentar discipulado, muito importante. Amém? Eu quero fazer uma dinâmica rapidinha. Evandro, ao lado dessa cortina tem uma tomada. Tá? Consegue arredar ela um pouquinho? Desligar. Isso. Vamos ver se vai dar certo isso que eu quero fazer. Evandro, fecha o teu olho. O Evandro está dormindo, tá, gente? E aí Deus vai dizer assim, o objetivo é acender a luz. Fica mais fácil. Deus diz assim, Evandro, desperta. Calma. Esse despertar do Evandro acendeu a luz? Não, né? Ok. Evandro, desperta. Levanta. E a luz de Jesus resplandecerá sobre a tua vida. Amém? Obrigado, Evandro, entendeu? Amém. Aleluia. Que possamos nos inspirar nos exemplos desses 4 personagens que estudamos agora na Escritura.
e nos identificar com esses personagens que em momentos de fraqueza espiritual abandonaram a prática, abandonaram o caminho, mas foram chamados por Deus para um despertar e viver uma vida de plenitude em sua presença. Assim como Jonas emergiu da escuridão da barriga do grande peixe, como Pedro tornou uma rocha firme na igreja, e como Lázaro foi trazido à vida pelo poder de Jesus, pelo poder do chamado de Jesus, também nós podemos experimentar o despertar espiritual em nossas vidas. Que possamos reconhecer os momentos de sono, que possamos fazer essa análise, lembrar da palavra da ceia, nos examinar. Onde é que eu estou dormindo? Em que área da minha vida estou dormindo espiritualmente? Aonde devo despertar? Que possamos reconhecer o momento de sono espiritual em nossas jornadas e responder ao chamado de Deus para o despertar, levantar-nos e permitir que Cristo resplandeça sobre nós. Que possamos ser renovados em nossa fé e restaurados em comunhão com o Pai e revigorados com o nosso compromisso e o nosso propósito com Ele. O amor redentor de Deus envolva a nossa vida e nos capacite. Amém? Que possamos viver com compaixão. Compaixão pelo propósito. Buscando sempre a face do Senhor. E compartilhando do seu amor com o mundo, que é o mais importante. Deus nos criou para fazer discípulos. Para ganhar vidas para Ele. Então essa luz que Ele quer resplandecer, que Ele resplandece em nós, tem que iluminar a escuridão lá fora. Que estejamos todos despertos espiritualmente. Por quê? Vivendo uma vida plena de comunhão com Deus e refletindo sua luz para todo o nosso redor. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Que esse seja o nosso desejo mais profundo de um despertar espiritualmente. Para que no final da nossa jornada terrena, a gente possa ouvir do nosso Senhor: bem feito, servo, bom e fiel. Entra pro gozo do teu Senhor. Amém. Eu vou pedir para o Maurílio botar uma música que eu deixei separada ali no Amazon. E enquanto essa música toca, você faz de conta que está no culto de ceia e sai na missa. Fique à vontade se quiser se colocar de pé. Que todos já conseguiram ver, mas eu demorei para perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, mas tu eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz.
te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e antes has bem-vindo. Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Todas as vezes que eu caí, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Espírito Santo, só tenho você. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, só tenho você. Só falta o meu perceber. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Queremos agradecer porque temos o Senhor. Não é só o Senhor, temos o Senhor. Perdoa, Senhor Deus, muitas vezes que não vimos a sua presença, que não sentimos, ó Pai, o teu poder, a tua mão, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Por causa desse sono espiritual, muitas vezes, ó Pai, nós cegamos os olhos, ó Pai. Cegamos o espírito, o nosso sentimento, Pai, de sentir a tua presença. Misericórdia de nós, Senhor. Que possamos, ó Pai, acordar, despertar, levantar, Senhor Deus, para cumprir o teu propósito. Cuida das nossas vidas, ó Pai. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, te louvar, te bendizer, Pai. Que o Senhor, Pai, esteja com a tua mão poderosa sobre esta igreja, abençoando cada um, Senhor Deus. Guardando com o teu amor, guardando com tua mão poderosa, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, que tenhamos uma semana abençoada, guardado pelo teu amor e pelo teu poder. Encarando, Senhor Deus, um despertar maravilhoso que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu te rejeitei em troca, recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fiz de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Tchau aqui para quem está em casa. Tchau. Tchau. Deus abençoe, uma semana maravilhosa.